TV Batuíra Portugal, para lá do amanhã. Então, boa tarde a todos. Que seja uma boa tarde com este frio, que nos possamos aquecer aqui nesta sala. Nós vamos então, como já estão a ver, o nosso tema de hoje é a frase de Paulo, ou melhor, a pergunta que Paulo fez ao Senhor durante o seu encontro na estrada de Damasco. Vamos ver como é que o apóstolo reagiu a este encontro. Vamos ver porque é que Jesus chamou Paulo à tarefa evangélica, uma vez, como nós sabemos, ele era o grande perseguidor dos cristãos. Mas porque é que Jesus o chamou à tarefa? Então, nós vamos começar por este livro de Emmanuel, A Caminho da Luz. A Caminho da Luz é a história da humanidade através dos tempos, vista do plano espiritual, não do plano físico. E Emmanuel vai-nos responder então às indagações através... Obrigada, João. Através deste livro, ele fala-nos então da razão por que Jesus chamou Paulo de Tarso. Diz-nos então Emmanuel que esta deliberação foi um acontecimento dos mais significativos da história do cristianismo. E porquê que foi? Como vamos ver e como Emmanuel nos explica, era preciso que alguém com os capitais intelectuais de Paulo desse uma direção ao cristianismo nascente, que corria riscos naquela altura de se transviar. Então Emmanuel vai-nos dizer que a sua influência providencial teve por fim evitar uma aristocracia injustificável dentro da comunidade cristã. Isto é o que nós, seres humanos, sabemos fazer com tanta propriedade. Criamos hierarquias, criamos aristocracias, grupos privilegiados. Nos tempos em que essa igreja nascente, em que esse cristianismo nascente estava cheio de simplicidade e de pureza. As igrejas eram pequenas organizações familiares, onde havia pequenos grupos de pessoas que se uniam para falar do Evangelho e para vivenciar as verdades de Cristo. Continua ele dizendo que todos os apóstolos do Mestre haviam saído do teatro humilde de seus gloriosos ensinamentos. Eles eram todos homens rudes, muitos analfabetos, como sabemos, mas eles eram pescadores valorosos, mas se eram pescadores valorosos, eram elevados espíritos em missão. Aqueles 12 apóstolos foram criteriosamente escolhidos no plano espiritual. Precisamos considerar que eles estavam muito longe da situação de espiritualidade do Mestre. Eles não eram espíritos puros, mas eles eram espíritos com grandes capitais morais. Eles já eram espíritos que estavam todos eles em missão. Sofrendo, no entanto, como qualquer um de nós, sofrendo as influências do meio a que foram conduzidos. Então não esperássemos deles a perfeição. É por isso que nós temos que aprender sempre a não esperar a perfeição do nosso irmão do caminho, porque ele está a caminho como nós, mas ainda não atingiu elevados patamares de moralidade, tal como nós também não atingimos. Tão logo se verificou o egresso do Cordeiro às regiões da luz, a comunidade cristã, de modo geral, começou a sofrer a influência do judaísmo. E nós vamos ver isso ao longo do livro que dá base a esta nossa conversa, que é Paulo e Estevão. Nós vamos ver essa influência judaizante da Igreja do Caminho em Jerusalém. Vamos ver a influência judaizante de todas as pequenas igrejas que vão ocorrendo no mundo onde presidiam os romanos, como nós sabemos, em termos políticos, estavam debaixo do Império Romano e
a igreja predominante era a igreja judaica. E quase todos os núcleos organizados da doutrina pretenderam guardar feição aristocrática. Todos tinham hierarquias, como nós sabemos, em face das novas igrejas e associações que se fundavam nos mais diversos pontos do mundo. É neste patamar de evolução que Emmanuel nos vem então contar porque é que Jesus chama Paulo à tarefa, que na altura não se chamava Paulo, chamava-se Saulo. É então que Jesus resolve chamar o espírito luminoso e enérgico de Paulo de Tarso porque ele nasceu em Tarso, ao exercício do seu ministério. E nós podemos pensar assim: como é que Jesus chama ao seu ministério um perseguidor dos cristãos? Isto muda a nossa lógica. Porque normalmente nós andamos a dizer este é boa pessoa, aquele é má pessoa, vamos juntando para um lado, para o outro. Mas Jesus chamou alguém, um espírito, que Emmanuel designa de luminoso e enérgico, chamou-o ao seu ministério. O que é que o Criador sabe de nós que nós não sabemos? O que é que o Criador procura em nós que nós ainda não sabemos procurar? Por que é que chama Paulo? O que é que ele nos vê? O Criador, e em particular neste contexto Jesus, ele chama Paulo porque ele sabe o potencial que Paulo encerra dentro de si. A sabedoria divina é muito maior do que a nossa e Jesus não olha para nós como nós somos hoje. Jesus olha para nós por aquilo em que nós nos podemos tornar um dia. E esta é a diferença. Nós olhamos para a dificuldade transitória. Jesus olha para a potencialidade que vive dentro de cada criatura. E é isso que ele nos pede. Ele pede-nos que nós comecemos a olhar para a potencialidade que está dentro de cada um de nós e não para aquilo que somos na atualidade, que somos hoje e que é transitório. E como não controlamos os acontecimentos da vida, Saulo andava, vamos dizer, entretido na sua vida, não é? Enquanto juiz do Sinédrio, enquanto perseguidor dos cristãos, ele era um seguidor fiel da lei de Moisés, ele sempre foi fiel à lei. E nós vamos ver isso, ele foi fiel à lei de Moisés e vai trocar a lei de Moisés pela lei de Jesus, mas ele continua fiel, ele sempre foi muito fiel. E Paulo vai ser chamado, e isso indica-nos também que nós não controlamos os acontecimentos da nossa vida. Nós às vezes achamos que controlamos, mas não controlamos. Tudo o que nós temos na vida, muitas vezes, foge ao nosso controlo. E é com esta história que nós vamos então até à obra. É um romance histórico acima de tudo, como os 5 romances de Emmanuel, que foram escritos por Francisco Cândido Xavier. Chico só pôde psicografar 5 romances, porque, como ele próprio disse, ele tinha que viver insulado, ou seja, ele vivia praticamente isolado do mundo, para ter capacidade para receber a mensagem de uma forma fidedigna. Quando ele passou a ter que fazer o trabalho com as mães de Chico, aquelas mães que perderam os filhos e que precisavam de acreditar que a vida continuava, nós não vemos mais nenhum romance de Chico. Só há 5 romances psicografados por Chico Xavier, porque depois houve necessidade de fazer outros trabalhos junto de todos nós, que ainda somos doentes da alma. Paulo e Estevão, porquê? Porque, como Emmanuel nos diz logo no prefácio, não haveria Paulo sem Estevão. E quem foi Estevão? Estevão foi o primeiro mártir do cristianismo. Isto é histórico. Nós sabemos que isto foi exatamente aquilo que se passou neste cantinho do mundo. O que aconteceu com Estevão? Estevão, em Jerusalém,
conheceu a Boa Nova. E também ele era um grande seguidor da lei de Moisés. Ele conheceu a Boa Nova e surpreendeu-se com essa Boa Nova que já era anunciada pelos profetas mais antigos, nomeadamente Isaías. E ao ouvir esses acordes divinos do Evangelho, eles ecoaram na sua alma, sequiosa de respostas que até então ele não tinha. Ele vai mudar o seu nome de Gesiel. Nós vamos ver a seguir que o nome dele, judeu, era Gesiel. Ele muda o seu nome, Gesiel, para Estevão. Estevão é o seu nome cristão. Só que o cristianismo nascente em Jerusalém, a capital do judaísmo, aparecia como algo que era, vamos dizer, um perigo. E sendo um perigo, era necessário combatê-lo. E é neste momento que Paulo vai aparecer, não é? Para combater os cristãos, que ainda não se chamavam nesta altura cristãos, mas para combater os cristãos. Paulo vai ser chamado por inúmeras situações, como nós vamos ver. E uma delas é através da sua noiva. A sua noiva era Abigail. Antes disso eu ia queimar uma etapa importante da história. Abigail era irmã de Estevão e durante muito tempo ela não soube do irmão por diversas vicissitudes. Ela vai ver o irmão no último dia, depois dele ter sido apedrejado, depois de saber que quem tinha determinado o apedrejamento tinha sido Saulo de Tarso, o doutor da lei, e nesse encontro Estevão vai abençoar os dois e vai partir. Ele desencarna e quando desencarna, Saulo de Tarso não consegue ultrapassar a situação e abandona a noiva, Abigail. Mais tarde arrepende-se e volta. Mas quando volta, ela já está profundamente doente. Ela também iria desencarnar. E então começa a história que nós trazemos do livro, que é muito bonito, e que este senhor, que a Michelle nos apresentou aqui, o senhor Orlando, que me disse várias vezes a mim e a tantos outros que aqui estão, este era o livro que nós devíamos ler uma vez por ano. Pois que este livro traz tudo aquilo que nós precisamos de aprender nas diferentes histórias que ele nos apresenta. Então Abigail vai nesta hora, ela já está no leito, doente, ela vai dizer então a Saulo: esta noite, depois que partiste, senti que alguém se aproximava enchendo o quarto de luz. Era Gesiel, já sabemos que Gesiel é Estevão, que vinha ver-me. Ao avistá-lo, lembrei-me de Jesus no inefável mistério da sua ressurreição. Abigail era cristã. Neste momento, Paulo continuava a ser o perseguidor dos judeus. Anunciou-me que Deus santificava os nossos propósitos de ventura, inclusive ele tinha-os abençoado nos momentos derradeiros, mas que eu seria levada ainda hoje à vida espiritual. Então, depois dela entregar este recado a Estevão, este recado de Estevão a Paulo, ela vai continuar a dizer-lhe: ensinou-me a quebrar o egoísmo da minha alma, algo que, como nós sabemos, é tão difícil em nós e que Emmanuel nos diz que é o último vício que nós vamos abandonar, o egoísmo. Encheu-me de bom ânimo e trouxe-me a grata nova de que Jesus ama-te muito, tem esperanças em ti. Então, quando nós lemos algo como esta frase: olha, Paulo, Jesus ama-te muito, diz-lhe ela. Olha, Paulo, Jesus tem esperanças em ti. Então, ele era o grande perseguidor dos cristãos. Como é que Jesus deposita em ti tantas esperanças, tantas expectativas? Pela razão que nós há pouco falamos, é que nós somos capazes de devolver uma qualidade de olhar muito pobre. Nós vemos o outro
pelo hábito educado e arraigado de olharmos para os defeitos. Mas temos que aprender a não empolar as dificuldades do outro e a ver, acima de tudo, a nossa capacidade para depurar as nossas dificuldades. Porque nós podemos depurar as nossas dificuldades e faloemos pouco a pouco. Porque as dificuldades que nós encerramos são passageiras, mas as virtudes que nós também encerramos são eternas. E porque são eternas, Jesus sabia que havia que ter muitas esperanças em Paulo. E Abigail desencarna. Pouco tempo depois, ela vai para o plano espiritual e nós podemos imaginar como é que um jovem de 30 anos fica depois de perder a noiva. Saulo, para além de triste pela perda de um ente querido, e todos nós ficamos tristes com a perda de um ente querido, ele decide ainda vingar esses acontecimentos da vida. Quando nós nos julgamos vítimas de algo, não importa o quê, quando nós nos julgamos vítimas de injustiça, por exemplo, quando nós nos julgamos vítimas de qualquer coisa na nossa vida, nós entregamos-nos a sentimentos de mágoa, de revolta, de ódio, inclusive de vingança. E é com esses sentimentos que Paulo vai então, porque ele acreditava nisso, ele acreditava que havia uma necessidade de vingar Abigail e particularmente a pessoa que lhe tinha mostrado a mensagem cristã, que era Ananias. Ananias estava em Damasco e ele considerava Ananias o responsável pela conversão de Abigail. Então o que é que ele faz? Ele abandona Jerusalém e vai em direção a Damasco. E por isso nós falamos do encontro de Jesus na estrada de Damasco. Então, o benfeitor Emanuel vem-nos dizer que na véspera da chegada, quase a termo da viagem difícil e penosa, porque foi pelo deserto, o moço tarcense sentia agravarem-se as recordações amargas que lhe assomavam constantes. Forças secretas impunham-lhe profundas interrogações. Passava em revista os primeiros sonhos da juventude e a sua alma desdobrava-se em perguntas atrozes. As interrogações de Paulo eram provavelmente as de muitos de nós. Qual é o sentido da morte? Qual é a razão para ele perder a noiva amada? Por que é que sofremos? Nós não podemos esquecer que os judeus não acreditavam na reencarnação. Então, aqui também trabalhou a força secreta que o haveria de acompanhar durante os 30 anos e, como nos diz Emanuel, forças secretas impunham-lhe profundas interrogações. A figura amorosa do mestre obrigava-o a refletir sobre o sentido da vida. E ele vai continuar a refletir sobre o sentido da vida. Desde a adolescência, que encarecia a paz interior. Tinha sede de estabilidade para realizar a sua carreira. Ele era então juiz do Sinédrio, onde encontrar aquela serenidade que tão cedo fora objeto das suas cogitações mais íntimas. Ele continuava a viagem em direção a Damasco e ia pensando. Os mestres de Israel preconizavam para isso a observância integral da lei. Era esta a solução que lhe tinham dado. E mais que tudo havia ele guardado os seus princípios. Desde os impulsos iniciais da juventude, ele abominava o pecado. E consagrara-se ao ideal de servir a Deus com todas as suas forças. É como se ele tivesse feito tudo o que mandava a regra. Ele fazia tudo. Não hesitara na execução de tudo que consideravam dever ante as ações mais violentas e rudes. O que é que fazia Paulo? Paulo sofria porque era rigorista. Paulo sofria porque tinha um orgulho inflexível. Paulo sofria porque ele queria controlar os outros. Ele queria que os outros pensassem como ele.
E ele não hesitava, como Emmanuel nos diz, em executar tudo o que ele considerasse um dever, mesmo as ações mais violentas, mesmo que ele tivesse que pôr em causa a integridade dos outros. Quando nós usamos tanta energia para controlar os outros, cada vez que o fazemos, menos serenidade nós vamos alcançar dentro do nosso coração. Quanto mais nós queremos controlar o outro, que não conseguimos, menos serenidade vamos ter. E ele continua as suas indagações íntimas, dizendo para si próprio se era incontestável que tinha inúmeros admiradores e amigos, ele tinha igualmente poderosos adversários. Como não é? Graças ao seu caráter inflexível no cumprimento das obrigações que considerava sagradas. Paulo vai descobrir que aquilo que ele considerava certo estava errado. Aquilo que ele considerava errado estava certo. Mas a verdade dolorosa, continuava ele, é que se encontrava sem paz interior. A verdade é que ele continuava à procura, ao longo da sua vida, ele continuava a procurar essa paz interior. E já tinha ganho tanta coisa. Não obstante a conquista e gozo de todas as prerrogativas e privilégios entre os vultos mais destacados da sua raça. Ele pertencia a esse grupo, a essa elite. Mas agora ele tinha algo com o qual ele confrontava a sua ausência de serenidade. Aqueles adeptos do carpinteiro crucificado ostentavam uma serenidade desconhecida. Isso tinha ficado dentro dele com a imagem de Estevão. Estevão tinha sido desde sempre a serenidade personificada, mesmo quando estava praticamente a desencarnar, ele continuava a ser a imagem do perdão, da compreensão e da serenidade. E então, Saulo vai dizer para si próprio que a alegação de ignorância dos problemas mais graves da vida não prevalecia no caso, pois Estevão era uma inteligência poderosa e mostrara ao morrer uma paz impressionante, acompanhada de valores espirituais que lhe infundiam assombro. O que é que nós vamos aqui saber? É que Saulo tinha ido ouvir uma das palestras de Estevão, porque Estevão dava palestras, fazia conversas com todos os outros cristãos e Paulo tinha ido ouvi-lo. E tinha ficado muito admirado com a argumentação que Estevão utilizava, porque ele também Saulo também tentou argumentar com Estevão e não conseguiu. Então ele sabia que Estevão não era ignorante, que Estevão sabia exatamente o caminho que percorria, que era uma inteligência poderosa e que haveria de acontecer algo para que Estevão tivesse aquela serenidade que ele não era capaz de ter. Aqueles valores espirituais que ele também não tinha. Então é neste percurso que ele faz pelo deserto, que a dado momento o benfeitor Emmanuel nos vai dizer que ele vai embrenhado nas suas cogitações profundas, ele pensa profundamente sobre a existência e a dado momento ele vê-se envolvido por uma luz. Quando mal despertar das angustiosas cogitações, ele sente-se envolvido por luzes diferentes da tonalidade solar. Não era luz terrena, era luz divina, era uma luz espiritual, porque Jesus é sol para os nossos espíritos. E era Jesus que vinha ao seu encontro e que o ia guiar em direção à luz. E Emmanuel vai descrever Jesus de uma forma profundamente bela. Está escrito no livro Paulo e Estevão que Jesus é um homem de majestática beleza, que usava uma túnica feita de pontos luminosos, que tinha os cabelos pelos ombros à moda dos nazarenos e que tinha os olhos magnéticos, emanados de doçura e de simpatia e de amor. É esta imagem que nos vai dar Emmanuel no livro
Paulo e Estevão. E neste momento começa uma conversa que ninguém ouve entre Paulo e Jesus. O doutor de Tarso contemplava-o com espanto profundo, e foi quando, numa inflexão de voz inesquecível, o desconhecido se fez ouvir: Saulo, Saulo, por que me persegues? E Saulo pergunta-lhe: Quem sois vós, Senhor? Aureolado de uma luz balsâmica e num tom de inconcebível doçura, o Senhor respondeu-lhe: Eu sou Jesus. E Emanuel continua-nos o diálogo entre os dois, dizendo-nos: Foi quando notou que Jesus se aproximava e, contemplando-o carinhosamente, o mestre tocou-lhe os ombros com ternura, dizendo com inflexão paternal: Não recalcitres contra os aguilhões. Ele já tinha sido chamado 2 vezes. A primeira com Estevão, a segunda com Abigail. E das duas ele tinha divergido. Estava a ser chamado de novo à tarefa que o mestre tinha para ele, pois Jesus haveria de dizer a Ananias: Este é um vaso escolhido por mim. Nós vamos encontrar isso em Atos dos Apóstolos, no Novo Testamento. Banhada em pranto, como nunca lhe acontecera na vida, fez ali mesmo, sobre o olhar assombrado dos companheiros, porque ninguém via nada, só ele via, e ao calor escaldante do meio-dia, a sua primeira profissão de fé. Só ele via porque ele era médium. E a pergunta que ele faz não é o que é que Jesus, não é o que é que ele vai fazer, ele não lhe pergunta, ele não lhe coloca condições para o trabalho, ele apenas lhe faz uma pergunta: Senhor, que quereis que eu faça? E Emanuel vai-nos contar que aquela alma resoluta, mesmo no transe de uma capitulação incondicional, humilhada e ferida nos seus princípios mais estimáveis, dava mostras da sua nobreza e lealdade. Então nós podemos pensar em alguém que tem uma percepção, uma concepção de vida que dura 30 anos, e ao fim de 30 anos ele vê-se derrotado pela magnanimidade de Jesus, derrotado nas suas convicções mais íntimas. É como se perdêssemos o chão. É exatamente isso que nos acontecia. Porquê é que ele percebe, porquê é que Emanuel nos diz que ele faz uma capitulação incondicional? É que a condição, a formosura de Jesus significava que ele estava errado. Significava que ele tinha que infletir o seu caminho. Significava que ele tinha que renovar os seus pensamentos e as suas ações. Que ele não tinha que ser nenhum perseguidor dos cristãos. E que ele necessitava de mudar. E Paulo percebe isso em pouco tempo. Mas nós sabemos que a mudança é muito difícil. E só um espírito com um enorme desapego é capaz de dar este passo. Porque Paulo, nesta hora, perdeu tudo o que tinha. Perdeu a posição social, perdeu os amigos, perdeu a família, como nós vamos ver, e perdeu a sua situação económica. Perdeu tudo o que tinha. Neste momento, ele altera completamente a sua vida. E encontrando a revelação maior, em face do amor que Jesus lhe demonstrava solícito, Saulo de Tarso não escolhe tarefas para servi-lo. Ele não pergunta qual é a tarefa que deve fazer. Na renovação dos seus esforços de homem, entregando-se-lhe de alma e corpo, como se fora ínfimo servo, interroga com humildade o que desejava o mestre da sua cooperação. E é aí também, porque toda esta história está correlacionada em Atos dos Apóstolos, como nós acabamos de dizer, e foi aí que Jesus, contemplando-o mais amorosamente e dando-lhe a entender a necessidade de os homens se harmonizarem no trabalho comum da edificação de todos, no amor universal, em seu nome esclareceu generosamente: Levanta-te, Saulo, entra na cidade, e lá te será dito
o que te convém fazer. O que é que Emmanuel nos está aqui a contar logo com este primeiro parágrafo? Dos homens se harmonizarem no trabalho comum da edificação de todos. É que Saulo iria dar início à sua missão. E era uma missão espinhosa, a que ele estava destinado antes do seu nascimento. Emmanuel vai nos dizer no livro Caminho, Verdade e Vida, numa lição que se chama Entra e Coopera, que ninguém caminha sozinho e que ninguém trabalha sozinho e que todos nós temos que aprender a cooperar uns com os outros. Então ele ia entrar na cidade e lá ele ia esperar as indicações que alguém lhe iria levar. Foi isso que ele iria fazer. Mas ele ia ter, como aqueles que já conhecem, já leram o livro, sabem, ele entrou na cidade sem olhos físicos, cego. Ele estava cego quando a conversa com Jesus terminou e foram aqueles que o levaram até Damasco, que o deixaram numa hospedaria, onde ele ficou sozinho, e nessa hospedaria ele ficou 3 dias em profunda meditação, não agora com os seus olhos físicos, mas ele teve a oportunidade durante esses 3 dias de exercitar com os seus olhos espirituais, ou seja, com o coração. Porque quando nós olhamos com os olhos da alma, nós olhamos com o coração. E aqueles 3 dias de Damasco foram de rigorosa disciplina espiritual. A sua personalidade dinâmica havia estabelecido uma trégua às atividades mundanas para examinar os erros do passado. Foi o balanço que ele foi fazer durante aquele tempo, as dificuldades do presente e as realizações do futuro. Ele descobriu algo que a doutrina espírita nos ensina sempre e que é a nossa pedra de toque. Ele precisava ajustar-se à inelutável reforma do seu eu. Nós estamos aqui para aprendermos a melhorarmos-nos continuamente. Esse é o nosso grande objetivo. Então esta é a pedra de toque que nos trouxe também o Consolador prometido. Ninguém pode melhorar sem avaliar humildemente a sua condição. E Paulo estava a avaliar humildemente não só as suas limitações, como as suas virtudes, que também tinha, como nós vimos. E também não há missão que se cumpra sem nós fazermos uma avaliação honesta de quem somos. Mas ao fim do 3º dia, Ananias é convocado por Jesus para ir ter com Paulo. E nós podemos pensar assim, para Ananias foi muito difícil, e foi sim. Porque Ananias disse a Jesus se o mandava ter com o seu carrasco. Foi quando Jesus disse a Ananias, Paulo é o vaso escolhido para a tarefa. E então Ananias faz aquilo que Jesus lhe pede e vai ter com Saulo à hospedaria. Bate à porta e entra. Irmão Saulo, o Senhor que te apareceu no caminho, enviou-me a esta casa. Enviou-o e ele também teve que confiar, para que tornes a ver e recebas a iluminação do Espírito Santo. E como se entrassem em jogo forças poderosas e invisíveis, sentiu que das pálpebras doridas caíam substâncias pesadas como escamas, à proporção que a vista lhe voltava, embebendo-se em luz. E Paulo recupera a visão, porque 30 anos de trabalho esperavam-no pela frente. Ressuscitaste-me para Jesus, disse-lhe. Serei dele eternamente. A sua misericórdia suprirá as minhas fraquezas, compadecer-se-á das minhas feridas, enviará auxílios à miséria da minha alma pecadora, para que a lama do meu espírito se converta em ouro do seu amor. Ele sabia que tinha muitas dívidas para resgatar. E claro que ele quer sair e começar a espalhar a boa nova. Isto é muito típico de todos nós humanos.
gostamos de algo e queremos contar a todos. Mas Ananias vai lhe dizer, não, olha que não é assim. O Senhor conferiu-te a tarefa do semeador. Tens muito boa vontade, pois tens, mas que faz um homem recebendo encargos dessa natureza? Antes de tudo, procura juntar as sementes no seu mealheiro particular para que o esforço seja profícuo. Nós não podemos, apenas porque queremos contar uma mensagem, achar que já estamos preparados para ela. Até porque Paulo, que era um grande orador, durante os primeiros tempos, ele não conseguia dizer uma palavra em público. Mas pronto, nós não podemos continuar a falar muito mais, porque senão não temos tempo. Ananias vai dizer-lhe então, um homem de vida pura e reta, sem os erros da própria boa intenção, está sempre pronto a plantar o bem e a justiça no roteiro que perlusta. Mas isto é um homem de vida pura e reta. Paulo não era um homem de vida pura e reta. Então Ananias diz-lhe, mas aquele que já se enganou, o que guarda alguma culpa, tem necessidade de testemunhar no sofrimento próprio antes de ensinar. Ele foi um pedagogo, mas foi depois. Os que não forem integralmente puros ou nada sofreram no caminho, jamais são bem compreendidos por quem lhes ouve simplesmente a palavra. As palavras ficam ocas. Contra os seus ensinos estão as suas próprias vidas. Além do mais, tudo o que é de Deus reclama grande paz e profunda compreensão. E termina. No teu caso, deves pensar na lição de Jesus, permanecendo 30 anos entre nós. E Ananias antecipa que ele vai trabalhar divulgando a mensagem durante 30 anos, mas preparando-te para suportar a nossa presença, a presença dos seres humanos imperfeitos, durante apenas 3. E antes de começar a luta, Paulo havia que se preparar durante 3 anos. E para se preparar, ele foi até Palmira, onde ele foi encontrar o seu mestre, Gamaliel. Gamaliel tinha-se convertido ao cristianismo, às verdades de Cristo, e ele vai então falar com Gamaliel. Gamaliel vai-lhe dizer que a revelação divina deve referir-se a uma região bendita, cujo clima espiritual seja feito de paz e de luz. Adaptarmo-nos ao Evangelho é descobrir outro país, cuja grandeza se perde no infinito da alma. E antes de Paulo ir para o deserto, Gamaliel vai-lhe dar alguns manuscritos. Nós não nos esqueçamos que neste período da humanidade não havia livros, havia manuscritos. E Gamaliel vai-lhe dar alguns manuscritos onde ele vai começar a ler então a mensagem do Mestre. E Paulo vai para o deserto e torna-se um tecelão rústico e pobre. Portanto, ele de doutor do Sinédrio vai passar a tecelão pobre do deserto. Mas o deserto era muito importante para ele, porque a solidão ajuda sempre à reflexão. Então, 3 anos depois, a solidão, as disciplinas austeras, o tear laborioso haviam-lhe enriquecido a alma de luz e serenidade. Ele também tinha encontrado um casal cristão que o havia integrado ainda mais na doutrina de Cristo. E a autoeducação, na ausência dos recursos da época, ensinara-lhe a alma ansiosa o segredo sublime de se entregar a Cristo para repousar nos seus braços misericordiosos e invisíveis. E é este homem radicalmente transformado pela meditação destes 3 anos consecutivos que ele passou no deserto, que o fazem voltar ao convívio com as criaturas, com todos os outros, envolvido em melhores esperanças, mas ainda assim com grandes dificuldades. Paulo não desistiu. Mas a dado momento, quando ele sai do deserto, ele dirige-se à casa paterna. Ele ainda tinha pai. E o pai expulsou-o de casa. Ele não era judeu,
o pai não admitia que ele fosse cristão, deu-lhe alguma quantia em dinheiro e expulsou-o de casa. E Paulo vai dormir ao relento nessa noite, compreendendo finalmente que havia perdido tudo. Havia perdido a sua posição social, os amigos já se tinham afastado dele em Damasco, o pai afasta-se agora completamente dele, aliás, sai de Tarso mais tarde, porque ele vai ficar a trabalhar como tecelão em Tarso. Ele ficou completamente só. E quando nós ficamos completamente sós na vida, muitas vezes o que nos sobrevém a tudo isto é o desespero. E Paulo não ficou diferente de todos os outros. Ficou desalentado e deitou-se a dormir ao relento. E nesse sono, durante esse sono, ele vai ter um estado de emancipação da alma. E nesse estado de emancipação da alma, ele vai encontrar Abigail e vai encontrar Estevão. E Abigail vai conversar com ele durante algum tempo e vai-lhe perguntar porquê é que ele chorava. Porquê é que ele estava tão desalentado se a tarefa ainda mal estava a começar? Porquê é que ele estava naquela condição? Havia ainda 30 anos de trabalho pela frente. Paulo vai nos deixar na segunda epístola aos Coríntios uma descrição muito sumária do que foi o encontro dele com os dois irmãos. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos, se no corpo não sei, se fora do corpo não sei, Deus o sabe, foi arrebatado até ao terceiro céu. E sei que o tal homem foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis que ao homem não é lícito falar. E o que é que ele ouviu? Abigail veio consolá-lo, porque todos nós somos consolados pelos nossos amigos espirituais. Como nós hoje ainda falamos no estudo do Livro dos Espíritos, pelo nosso espírito guardião ou o nosso anjo da guarda, queiramos dar-lhe o nome que quisermos, ele vai ser consolado por Abigail. E Abigail vai-lhe traçar aquilo que Emmanuel deixa escrito como o lema de Abigail. É um roteiro que ela traça para Paulo. Paulo estava desalentado logo no início da tarefa e tinha uma série de perguntas que ele queria fazer. Que fazer para adquirir a compreensão perfeita dos desígnios de Cristo? O que é que eu posso fazer para compreender o que é que Cristo quer de mim? E Abigail vai-lhe dizer apenas uma palavra: ama Paulo. Se queremos compreender o que Cristo quer de nós, temos que aprender a amar. Porque se amarmos, muda tudo na nossa vida. Se nós amarmos o nosso próximo, nós vamos vê-lo com os mesmos olhos de amor com que Jesus nos vê a nós. Um dia eu conheci um espírita que me disse assim: eu ainda não sou perfeito, porque no dia em que eu for perfeito, e não é nesta vida, eu não era espírita nessa altura, eu vou amar os filhos dos outros tanto como amo a minha filha. Então nós temos que aprender a amar, porque o amor muda tudo nas nossas vidas. E ele tinha que aprender a amar a humanidade para conseguir alcançar a compreensão perfeita dos desígnios de Cristo. E por isso mais tarde Paulo vai nos dizer: em tudo dai graças. Dai graças ao bom, dai graças ao mau, em tudo dai graças. Mas Paulo ainda não estava satisfeito e faz uma segunda pergunta: como fazer para que a alma alcançasse tão elevada expressão de esforço com Cristo? Como é que a alma pode alcançar esse esforço com Cristo? É que o amor não é uma semente pronta. E, portanto, como não é uma semente pronta, Abigail vai-lhe dizer: Paulo, para aprenderes a amar, tens que aprender a trabalhar. Por isso é que nós, no Batuíra, quase todos, depois de estarmos integrados no estudo,
depois de algum tempo, nós vamos fazer tarefas assistenciais. Como é que eu posso amar se eu não sair para a rua para ver como vive o sem-abrigo, a condição em que ele se encontra? O menino que vai guardar a prenda, porque é a única que ele vai ter no Natal. Como é que eu posso aprender a amar se eu não trabalhar? Terceira pergunta: será que todos nós não partilhamos de desânimo? Nós às vezes chegamos à rua e dizem-nos assim: esta sopa não presta. Mas nós fizemos aquela sopa com muito amor. Nós até tirámos uma para nós, mas eles dizem-nos que a sopa não presta. E nós vamos aceitar que eles nos digam que a sopa não presta, porque eles estão habituados a ser maltratados. Então nós vamos aceitar a pedra que eles nos dão. As pedras vão passar? Vão, claro que vão. Portanto, que providências adotar contra o desânimo destruidor? Vamos desanimar? Vamos deixar de fazer sopa? Não, vamos continuar. E vamos fazer o quê, como nos diz Abigail? Espera, Paulo. Espera de esperança. Espera, porque a espera é uma lição. A lição de quem vive, de quem confia e de quem sabe que tudo é transitório na vida. André Luís diz-nos nos Mensageiros que todo aquele que opera no bem da alma, voltada para Deus, deve aguardar sempre o melhor. Então, se nós fizermos o melhor, nós devemos aguardar o melhor. Então é esta chama que vai ardendo em Paulo e que Abigail lhe vai contar no seu lema, que ainda não acabou. Paulo ainda faz uma quarta pergunta: como conciliar as grandiosas lições do Evangelho com a indiferença dos homens? Ele ia para a rua falar do Evangelho de Jesus e levava pedradas, açoites ou ia preso. É isso que nós vamos ver. Então, como vivenciar esta dificuldade? E Abigail disse-lhe: perdoa, Paulo. Perdoa, porque o perdão é a ferramenta que nós temos que usar nas nossas relações do dia-a-dia. Nos relacionamentos de família, nos relacionamentos do trabalho, aqui no próprio centro espírita. Nós temos que usar sempre do perdão, de muito perdão, para seguirmos todos, para cooperarmos todos em grupo. E esta é a ferramenta que Paulo usou durante 30 anos para a sua transformação interior. Ele foi o apóstolo mais universalista de divulgação do Evangelho. E se nós formos ver o Novo Testamento, nós vamos então verificar que o Novo Testamento tem múltiplas cartas que ele escreveu às igrejas dos diferentes lugares onde ele não pôde ir, porque as viagens eram feitas a pé muitas vezes. Ele foi apedrejado, foi açoitado, como acabamos de dizer, foi maltratado, mas ele não abandonou o seu apostolado. Ele cumpriu o lema de Abigail. Ele amou, trabalhou, esperou e perdoou. E mais tarde ele vai dizer a Barnabé, já no âmbito das suas tarefas, que quase sempre a amizade a Deus é incompatível com a amizade do mundo. Paulo nunca misturou a amizade dos amigos com a sua tarefa com Deus. Levantando-nos a execução fiel do dever, as noções do mundo se levantam contra nós. Continua ele, considero que no serviço do Pai, se interrompemos a tarefa começada, e esta frase é muito interessante,
Se interrompemos a tarefa começada, é sinal de que ainda não temos todas as experiências indispensáveis ao homem completo. Então, se nós abandonarmos a tarefa, é porque ainda não estamos preparados para a levar até ao fim, como ele a levou durante os seus 30 anos. No livro Consolador, acerca dos espíritos em missão, diz-nos então Emmanuel, nas leis da fraternidade, como reconhecer na terra o espírito em missão. Precisamos considerar que o espírito em missão experimenta igualmente as suas provas no trabalho a realizar. Não é particularmente iluminado. Ele tem provas, com a diferença de permanecer menos acessível ao efeito dos sofrimentos humanos, pela condição de superioridade espiritual. E aí Paulo, uma vez foi açoitado, ficou preso, e depois de preso, ele arranjou terreno na cadeia para durante toda a noite evangelizar os presos. Ele não ficou a lamber as feridas e o sangue, não, ele trabalhou e evangelizou os presos que se encontravam naquela cadeia. Podereis, todavia, identificar a missão da alma pelos atos e pelas palavras, na exemplificação e no ensino da tarefa que foi chamada a cumprir, porque um emissário de amor deixa em todos os seus passos o luminoso selo do bem. E Paulo deixou-nos um grande selo do bem. Ainda no livro Seara dos Médiuns, e para terminar a nossa conversa de hoje, Emmanuel diz-nos o seguinte: ele e o tear, que o ajudava a sustentar-se, ficaram, através dos séculos, como símbolo perfeito de influência pessoal e meio adverso. Se houve alguém que teve meio adverso, foi Paulo. Viveu entre uma comunidade judaica muito conservadora, com grandes dificuldades. Foi terminar a sua existência em Roma, como sabem, de uma forma bastante difícil, mas que esteve diretamente relacionada com as suas ações enquanto jovem. E então, nesse meio adverso, ele e o seu tear vão nos ensinando a todos nós, encarnados e desencarnados de todos os tempos, que podemos pedir orientação. Podemos todos os dias pedir orientação a Jesus. Podemos falar em orientação. Podemos examinar os sistemas todos para nos orientarmos. Mas, acima de tudo, há uma bússola dentro de nós. Emmanuel diz-nos que precisamos ser a própria orientação em nós mesmos. Precisamos de ir à procura, depois de conhecermos o nosso propósito de existência, e de uma forma ou de outra todos nós conhecemos o nosso, pode ser de forma consciente ou de forma inconsciente, mas acima de tudo saibamos sempre que dentro de nós vamos ter a orientação que precisamos para o nosso trabalho e para a nossa tarefa. Cabe-nos a todos nós não desistir, persistir até ao fim. E Paulo deixa-nos isso também numa das suas epístolas, quando ele nos diz: prossigo para o alvo. E o alvo dele era Jesus. Ele vai desencarnar em Roma, é recebido no plano espiritual por Ananias mais uma vez, e cego. Ele era muito evoluído, mas ele ainda vai desencarnar e renascer no plano espiritual cego. E será Ananias de novo que lhe vai proporcionar a visão. Então ele deixou-nos uma história imensa de amor, de perdão, de espera e de sacrifício, mas acima de tudo de amor à humanidade. E é essa história de amor à humanidade que nós podemos então levar connosco para nossas casas e sempre que pudermos, pelo menos, nem sempre o faço, mas como o Sr. Orlando sempre dizia, nós devemos ler Paulo e Estevão uma vez por ano. Muito obrigada por me ouvirem e um resto de um bom sábado.
tarde a todos. Foram 60 minutos extremamente recheados. E nós nem chegamos no Natal ainda, né? Mas graças a Deus, depois de tudo isso, não resta mais nada a ser dito, a não ser, nesta hora, unir os nossos corações e vamos todos juntos, irmanados pelo amor grandioso de Deus, nosso Pai, de Jesus e de todos esses irmãos maiores que nos deixaram este legado divino de ensinamento. Para agradecer, Mestre, pelas bênçãos que o Senhor derrama sobre nós a todo instante da nossa caminhada. E principalmente nesse momento em que estamos, Senhor, neste ponto de luz. E agradecemos ao Pai Batuíra e ao velho Serrano pelo amor e pelo carinho com que nos envolve a todos, encarnados e desencarnados, amparando os nossos passos, erguendo os nossos espíritos na jornada para vencermos a nós mesmos e ajudando-nos a orientar as nossas vidas. E só nos resta ainda rogar-te, Senhor Jesus, pelo mundo lá fora, pelos irmãos que se encontram caídos, desanimados e tristes, pelos irmãos do caminho, e que, Senhor Jesus, nós possamos também levar para os nossos lares, para os nossos familiares, estas bênçãos que nos envolvem. E, amado Jesus, ajuda-nos a permanecermos no vosso caminho, a não desanimar, a lembrar das perguntas de Paulo e as respostas que ele recebeu, para que possamos ter força e coragem em perseverar no vosso caminho, o único que nos levará até Deus, nosso Pai. E que assim seja, Senhor, e encerramos com a vossa permissão os trabalhos da tarde de hoje em teu nome. Que assim seja, Mestre. TV Batuíra Portugal. Para lá do amanhã.